continuar falando sobre preparação para concursos, recebo aqui no estúdio o professor Felipe Araújo, que também é coach para concursos, não é isso, professor Felipe? Isso mesmo. Muito obrigado por estar aqui conosco no Valor Profissional. É um prazer recebê-lo. Estou feliz aqui porque nós vamos tratar aqui de várias dicas, orientações, quem está aqui nos assistindo e de repente está aqui com a mão na cabeça sem saber aquela história, eu compro uma bicicleta ou faço um preparatório para concursos, estudo para concurso. É mais ou menos essa dúvida. Tem muitas pessoas que não sabem como decidir isso. O primeiro passo que a gente pode dizer para quem está nos assistindo a começar a se preparar para o concurso público? O que ele tem que fazer? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de ajudar todos os concurseiros do nosso Brasil e do nosso Piauí, certo? Inicialmente, eu acho que a pessoa tem que desejar ser servidor público, certo? Antes disso, ele tem que decidir qual a carreira dele, se ele vai para a iniciativa privada ou para a iniciativa pública. E a iniciativa pública tem seus benefícios, como estabilidade, remuneração boa. Então, acho que primeiro momento, ele tem que decidir isso, se ele quer servir ao público. Eu acho que esse é o ponto importante. Isso é uma característica determinante, né? Até porque isso é uma abdicação de vida. É uma escolha que você faz da sua carreira profissional e que tem que ter muita disciplina, determinação, vai se desvincular de vários afazeres para poder empreender nesse segmento, né? Para estudar para concurso público. Tudo bem, vamos supor que agora ele decidiu que realmente quer e qual seria o próximo passo? O próximo passo seria ele definir a área que ele quer fazer o concurso, certo? Porque existem vários concursos, né? Existe concurso de nível médio, existe concurso de nível superior, tem áreas distintas, tem a área contábil, tem a área jurídica, certo? Tem a área fiscal, que abrange todo tipo de graduação. Então, eu acho que inicialmente ele deve pesquisar quais dessas áreas ele mais se adapta, certo? Que ele se identifica e verificar se a área que ele escolher ele pode participar de acordo com a sua graduação ou não, se ele escolher algum concurso de nível superior. Então, eu acho que um ponto importante depois de escolher a carreira pública, assim, no sentido de concurso público, seria definir a área, certo? A área. Qual área ele vai estudar, porque assim ele tem mais chances de ser aprovado. Quando ele determina a área, vamos supor a área fiscal, né, que ele acaba escolhendo essa ou a área jurídica, seja qual for, ele vai agora começar a escolher os concursos que ele vai fazer, ele vai escolher as bancas que as provas são feitas, como é que ele começa a se preparar agora para estudar? Isso, vamos supor que ele escolha a área fiscal, né? Sim. Que é onde eu tenho mais experiência, a área fiscal, que podemos ter o fisco federal, o fisco estadual ou os fiscos municipais. Eu recomendaria inicialmente ele ler os editais anteriores, certo? Principalmente porque para ele definir quais as matérias que ele vai iniciar a estudar. Não adianta ele escolher a área fiscal e começar a estudar matérias que não caem em concurso da área fiscal. Então eu recomendaria ele ler concursos anteriores, certo? Principalmente auditor da Receita Federal, que é um concurso que tem mais... abrangente. Isso, mais abrangente e tem uma frequência maior. Então ele poderia iniciar lendo o edital, vendo quais matérias caem e ver quais matérias são comuns até para esse tipo de concurso. Por exemplo, no concurso da área fiscal, sempre cai disciplinas como português, direito administrativo, direito constitucional, contabilidade, certo? Que é o que derruba muita gente nas provas. Sim. Então, ele tem que começar iniciando os estudos por essas disciplinas. Continuando na sequência, mas fazendo uma parte aqui, tem pessoas que acham assim, eu sou formado em Direito, ou então eu sou formado em Contabilidade. Então, eu não vou estudar Contabilidade porque eu já tenho essa formação nisso. Ou eu não vou estudar Direito porque eu sou formado em Direito e, portanto, eu preciso estudar os direitos. É assim que funciona para concurso? Não, não é assim. Por exemplo, eu sou formado em Contabilidade, certo? E quando eu iniciei o estudo para concurso, eu tive também que estudar a contabilidade porque é um pouco diferente no sentido de cobrança. Claro, a essência é igual, certo? Os princípios, os métodos que são estudados tanto na contabilidade ou no direito são iguais que você estuda na graduação. Porém, para concurso, as questões são cobradas de maneira diferente do dia a dia, da prática contábil ou da prática jurídica. Então, é recomendável que o aluno também estude as disciplinas, que ele seja formado da área. Claro, ele vai gastar menos tempo por ele já ser da área, ele já vai ter um conhecimento inicial, isso, já vai ter afinidade, já vai ter um conhecimento inicial
que vai ajudá-lo a estudar até mais rápido. Mas eu recomendo que ele estude também essa disciplina e pratique muito, certo? Tem que treinar muito, fazer muitas provas de concursos anteriores. Bom, então, a gente, voltando para a nossa sequência, depois que ele escolheu a área, o segmento, ele vai conhecer os editais, que abordam os conteúdos, para ele se familiarizar um pouco com isso. Em seguida, ele faz o quê? A gente está dando um passo a passo aí para você que está querendo se preparar para estudar. E aí, o professor Felipe, que é coach, já orienta várias pessoas, dizendo o que é que a gente tem que fazer. Vamos ouvir com atenção. Isso, eu acho que a questão do foco está relacionada com a direção. E o segundo ponto da direção seria a escolha dos materiais, certo? Hoje a gente tem vários tipos de materiais que podem ser utilizados. Tem a aula presencial, tem a aula em vídeo, né, videoaulas, tem os materiais em PDF, que são estilos livros, que são também estão disponíveis na internet, certo? E também temos livros em si que são muito utilizados. Então, ele tem que, inicialmente, dependendo da área que ele escolher, ele vai ver qual a bibliografia, certo, adequada para o concurso dele. E depois disso, ele vai definir qual material ele vai utilizar. Tem pessoas que têm mais afinidade para leitura, então é recomendável ele o quê? Ele ler materiais em PDF ou livros. Se a pessoa tem mais afinidades para assistir, então ele tem que procurar um cursinho em aula presencial, certo? Ou aulas em vídeo. É o que eu recomendo. Sempre lembrando que tem algumas disciplinas que eu recomendaria mais aula presencial ou vídeo, que seriam, por exemplo, as matérias de exatas e contabilidade. Por quê? Porque elas geralmente os alunos têm mais dificuldades para aprender, então seria melhor eles assistirem a aula do professor. Até para um direcionamento maior em relação à abordagem, né, como você falou ainda há pouco. É isso mesmo. Deixa eu na sequência, aí ele se matriculou, ele já definiu o material, se matriculou ou vai estudar só, definiu como ele vai estudar. E aí tem algumas coisas que são recorrentes das pessoas, por exemplo, dizerem o seguinte: eu tenho dificuldade de estudar em casa e, portanto, eu acabo não tendo ritmo. Isso acontece porque quem estuda em casa é solicitado toda hora para atender o telefone, vai ali no supermercado, enfim, fica essa rotina. Como é que funciona na cabeça de quem está estudando para concurso, para ele poder ter essa disciplina que você falou lá no início, para poder levar à frente essa determinação de foco, né? Isso. Na verdade, um ponto posterior seria escolher o local de estudo, certo? Ele teria que escolher esse local. Ele pode estar indo para uma biblioteca, quando ele tem dificuldade de estudar em casa, seja pelo barulho, seja porque os familiares ficam pedindo uma coisa ou outra, então isso atrapalha mesmo. Porque quando ele está estudando, ele tem que estar bem focado, certo? Tem que estar ali prestando bem atenção ao que ele está estudando. Então, essas chamadas atrapalham, até porque quando ele retorna de uma chamada dessa, ele tem que iniciar novamente até o pensamento da disciplina que ele estava estudando. Então, eu recomendaria, quem tem dificuldade para estudar em casa, eu recomendaria procurar uma biblioteca. E hoje em dia a gente tem as salas de estudos também, que você contrata a sala de estudo e tem lá disponível uma cabine para você estudar. Eu também recomendaria nesse tipo de que as pessoas têm dificuldade para estudar em casa. Outra questão. Eu estou colocando todas as questões, até porque a gente é muito solicitado lá no IEMP, a gente tem a preparação também na área fiscal e a gente vê muitas pessoas, às vezes, preocupadas com isso. Por exemplo, a oportunidade dos editais. Eles surgem e você está lá focado na sua área e vai surgindo os editais e de vez em quando você fica sem saber o que fazer. Se estuda para aquele edital que está ali lhe chamando ou se você continua no seu foco. Como é que ele administra isso? Eu acho que ele tem que permanecer o foco dele, porque essas paradas de estudar para outros concursos atrapalham no estudo, até porque ele vai ter que estudar matérias distintas àquelas que ele estava estudando. Eu acho que com esse desvio de foco ele acaba perdendo oportunidades, acaba não passando, certo? E acaba se frustrando pelos seus resultados. E, assim, eu garanto que quem está estudando somente uma área, a médio e longo prazo o resultado vem, é a consequência natural, é a conquista e seria a aprovação. Porque é tentador, não é, professor? Você imaginar que está aqui estudando, aí sai um concurso aqui, tantas vagas, vai ter agora, aí todo mundo lá, vai um monte de gente lá se inscrevendo, você não vai? Não, eu estou focado aqui. Tem que ter muita determinação para poder dizer não para isso também, Com né? certeza, e assim, principalmente as pessoas que às vezes têm necessidades financeiras e precisam o mais rápido possível estar sendo aprovado em um concurso público. Até para essas pessoas eu indico até estudar não para um concurso logo de alto nível, estudar para um concurso de menor nível, às vezes nível médio, ou que tem uma remuneração entre 4 e 5 mil, e depois que for aprovado num concurso desse, você almejar um
cargo melhor, Dá uma maior. tranquilidade maior, Isso, né? dá uma tranquilidade para estudar a médio e longo prazo. Pronto. E vamos descrever agora o perfil de quem estuda para concurso. O que que ele, assim, se a gente imaginar, ele acorda cedo, ele dorme tarde, ele dorme pouco, ele come pouco, ele faz exercícios, mais ou menos como é que funciona o perfil de quem estuda para concurso? Ana, isso depende muito, certo? Uhum. Principalmente porque algumas pessoas trabalham, então elas têm menos tempo. Sim. Para essas pessoas, eu digo que para ela tirar o atraso dos candidatos que só estudam, elas precisam sacrificar o seu final de semana, certo? E feriados. Sim. Principalmente quando estamos com edital, certo? Principalmente quando estamos com edital. Mas independente do perfil, se trabalha ou não, a pessoa tem que estar engajada, certo? Tem que ter uma rotina de estudo, uma disciplina diária. Não adianta estudar 3 vezes na semana. Na minha opinião, tem que estudar no mínimo 6 vezes na semana, certo? E tirar no máximo um dia de folga. Quem só estuda, porque quem trabalha às vezes vai ter que sacrificar um pouco, certo? Ok. A minha opinião é essa. E com certeza, assim, com relação ao horário, na verdade você tem que seguir uma rotina de estudo como se fosse um trabalho, certo? Eu diria assim, por exemplo, quem só estuda, ele poderia colocar uma rotina de segunda a sábado, 8 horas. Então aquele meu horário é o meu horário de trabalho, que na verdade eu estou estudando, certo? E aí, o ideal seria ele acompanhar os horários até das provas, que geralmente são pela manhã e à tarde. Mas, às vezes, ele tem que ver qual horário ele rende mais. Tem pessoas que rendem mais durante a noite ou durante a madrugada. Então, eu acho que nesses horários ele deve estudar mais, porque ele vai melhorar o desempenho dele. Muito bom. Então, eu acho que agora quem está aí pensando em estudar, amanhã, segunda-feira, começa a fazer seu planejamento, seguindo as nossas dicas, vai lá no portal também de Cidade Verde, rever nosso vídeo de hoje, ver o que tem que fazer, porque as dicas estão aqui. Esse cara aqui já foi aprovado em vários concursos, você está longe de ver o currículo dele de aprovação, viu, professor? Não vou dar aqui hoje não, mas vou deixar no gosto aí, porque ele é uma referência. Muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer e quem sabe mais outras vezes a gente coloca mais algumas dicas aqui para quem está se preparando. Eu que agradeço, Ana, e continuo à disposição. Tá joia.